Muito bem, olá a todos e a todas que nos acompanham, que nos assistem. Meu nome é Douglas Lima, sou Relações Públicas da Reitoria do Instituto Federal do Ceará, estou como coordenador de jornalismo e imprensa, estou participando aqui dessa série de entrevistas, desses bate-papos, por ocasião da passagem do Dia do Físico, esse profissional tão importante para a nossa ciência, para a nossa inovação, e nós estamos conversando com pessoas que representam essa categoria, os físicos, pessoas que dedicam a vida a essa ciência tão bonita, tão importante. E nós vamos conversar agora com o professor Arthur de Souza Moré. Nessa ocasião, nós contamos com a participação especial dele, que é professor titular da Fundação Universidade Federal de Rondônia, docente do programa de pós-graduação em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente da Fundação Universidade Federal de Rondônia, em níveis de mestrado e doutorado. O professor Arthur Moretti, só fazendo aí uma troca, falar o nome dele como ele gosta de ser chamado, Moretti, possui graduação em Física pela Universidade Federal Fluminense, mestrado em Ensino de Ciências na modalidade Física e Química pela Universidade de São Paulo, USP, e doutorado em Planejamento de Sistemas Energéticos pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Atualmente é professor bolsista Fulbright entre 2013 e 2016, pós-doc em 2018 no Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional. Tem experiência na área de planejamento em energia elétrica, com ênfase em geração de energia elétrica com biomassa locais, atuando principalmente nos seguintes temas: geração descentralizada, fontes renováveis, também energias alternativas, planejamento de sistemas descentralizados de energia elétrica, eficiência energética, cadeias produtivas de biomassa energéticas. Ainda desenvolve pesquisas sobre os impactos ambientais e sociais dos grandes projetos de energia na Amazônia. Professor, seja bem-vindo, muito obrigado por aceitar o nosso convite, participar desse momento de celebrar a atividade de ser físico, de trabalhar com a física, ser físico, ser física também, a gente sabe que tem muitas pesquisadoras nessa área também. E iniciando então a nossa conversa, eu gostaria que o senhor nos contasse um pouco sobre a sua trajetória de formação, passando aí por graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado. Bom dia ou boa tarde a todos e todas. Douglas, obrigado pela sua fala, pela sua apresentação bastante generosa, não é? A minha formação é uma formação inicialmente bastante padrão, ou seja, uma formação tranquila de física na Universidade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro, em Niterói, onde eu nasci. E depois disso, eu entrei numa trajetória que mudou praticamente a minha vida, né? Terminei em 1987 a universidade, a graduação, e na sequência, em 1990, eu vim fazer concurso para a Universidade Federal de Rondônia. Entrei na universidade e fui trabalhar com o ensino de física, que era uma paixão bastante grande. E nessa interação com a Amazônia, nessa interação aqui com Rondônia, eu comecei a me preocupar com a perspectiva do desenvolvimento local, com a perspectiva ambiental, não é? E aí, como é que eu ia conectar essas questões todas com a física, né, na qual eu tinha sido formado, ou seja, aquela formação dura lá da graduação, aquela formação bastante dura no mestrado na USP também, e eu resolvi trabalhar numa perspectiva interdisciplinar. Isso me ajudou, a minha formação de física ajudou muito, né? Porque o físico tem uma quantidade de ferramental matemático bastante importante, de ferramental filosófico bastante importante. Isso me abriu portas para entender um pouco de economia, para entender um pouco de teoria do desenvolvimento, para entender um pouco sobre questão de impacto social, impacto ambiental. E aí encarei o doutorado em planejamento de sistemas energéticos, que na época eu estudei no estado de Rondônia também, porque era meu ponto focal. E aí a minha formação foi absolutamente trilhando nessa perspectiva interdisciplinar. Muita gente pergunta, mas você físico trabalha com sociologia? Não, eu não trabalho com sociologia.
eu abordo sistemas sociológicos por conta da minha atuação por exemplo, nas abordagens de impactos sociais e ambientais de hidrelétrica, que é a perspectiva de uma física muito mais arrojada, ou seja, a transformação da energia de um rio na energia elétrica. E aí, como é que entra a perspectiva dessa transformação? Essa transformação, ela transforma a questão da energia, mas também transforma pessoas. E aí eu sempre digo que a hidrelétrica, ela transforma a energia numa perspectiva lá da entropia, né? E transforma as pessoas também na perspectiva entrópica lá dos impactos e das alterações que tem sociais e ambientais de cada sociedade atingida. Então, essa foi um pouco da minha colocação aí dentro até de um programa de pós-graduação e desenvolvimento regional, na qual eu oriento pessoas que trabalham com física, com aplicações de física, mas com aplicações aí de hardware também, para a gente entender um pouco mais a perspectiva de consumo de eletricidade. E aí você vai trabalhar com perda de energia, você aplica a física diretamente. Ou seja, a física, para mim, é extremamente importante e a base para as minhas intervenções aqui na Amazônia e na universidade, porque a física, pela complexidade na qual ela é composta e na qual ela se põe a responder, você tem aí várias ferramentas que dá para você trabalhar nessas perspectivas. Muito bem, professor. Imagino que você participa ativamente de uma coisa que está muito em voga no momento, que é a questão ambiental. Você lida com a questão energética, é um assunto que está muito discutido e cada vez com mais importância, e ver a física aplicada ao uso racional e correto das energias é muito interessante e, sem dúvida, é uma das aplicações, de tantas aplicações nobres da física, é uma das mais gratificantes de tratar, sem dúvida nenhuma. Já lhe parabenizo pelo trabalho também. Você acabou falando um pouco sobre isso que eu vou perguntar agora, professor, mas eu quero que você nos fale um pouco da sua principal linha de pesquisa, o que faz exatamente um doutor em planejamento de sistemas energéticos. Situe aí algumas das principais pesquisas em sua área. E aí não posso deixar de destacar, eu fiz doutorado em planejamento de sistemas elétricos, mas a minha formação é em física. Então, eu trabalho aí em duas grandes linhas, e uma delas é dividida também, ou seja, a linha de energia, sociedade e meio ambiente, que é nessa perspectiva de impactos ambientais, impactos sociais, que é uma linha um pouco mais política. E a linha também de energia é implantar sistemas energéticos em localidades isoladas. Como é que isso funciona? Né? Eu trabalho com energia solar, energia da biomassa, energia de biogás, né? Ou seja, eu chego num determinado lugar que tem a demanda, que as pessoas solicitam isso, implanto sistemas, ou, na verdade, eu ajudo as pessoas a implantar sistemas de produção, seja de biogás, seja de biomassa, no caso, óleos vegetais, para substituir o diesel, né, por exemplo, ou o caso do biogás para substituir o gás de cozinha, ou o gás para ser colocado em algum motor, ou energia solar, na perspectiva de trabalhar com geração de eletricidade, mas também geração de eletricidade para uso residencial, mas também para as perspectivas de produção. Né? Por exemplo, tenho aqui uma ação que faço junto com o Movimento Sem Terra, que é para a gente instruir, institucionalizar, instruir na perspectiva de capacitá-los, né, e implementar sistemas solares para as produções, né, ou seja, aquecimento, geração de potência para máquinas, motores, para outras coisas, e também fazendo uso de biogás. Né? Só que quando você faz uso de biogás, você produz biogás, você produz biofertilizante, que tem interação direta na agricultura. Né? Então, você produz o biogás, produz insumos para a agricultura e insumos sustentáveis. Né? Isso é bastante interessante. A segunda linha na qual eu desenvolvo, que é bastante importante,
é na área de ensino de física, né? Nós temos aqui um programa de ensino de física de uma rede nacional, e a perspectiva é produzir, vou usar o capófalo, né, mas é isso, produzir produtos que possam ser utilizados, seja em sala de aula, seja pelos alunos, para o aprendizado de física, e sempre nessa perspectiva aí da questão ambiental, da questão da aplicação da física, efetivamente, né, seja em consumo de eletricidade, seja em consumo de água, seja nos aquecimentos, né? Isso tem sido um resultado bastante interessante. Eu agora tenho feito algumas ações para a gente implementar sistemas solares de aquecimento de água, que são sistemas muito simples, que você usa um captador de água de metal pintado de preto, onde ele absorve bastante energia, e aí ele troca calor com a água aquece, e você tem aí um condicionamento de água bastante interessante e com custo zero, que é a perspectiva de você não usar o chuveiro elétrico, né? E todas essas questões, você tem aí a perspectiva do impacto ambiental, do impacto social, né? Hoje, inclusive, está tendo a cúpula do clima, né, proposto pelos Estados Unidos, uma discussão sobre o clima, e nós estamos numa crise climática muito grande, né? Crise climática que nos encaixa, inclusive, nessa perspectiva da Covid-19 que nós temos aí hoje, ela dizimando uma quantidade grande de pessoas no Brasil e no mundo, principalmente aqui no Brasil, por questões muito óbvias de negação à ciência, mas a gente tem essa perspectiva ambiental conectada com a questão dessa pandemia de Covid que a gente está aqui hoje. Sem dúvida, professor, sem dúvida, questões importantes, estratégicas e muito ampla, né? A aplicação da física nessa área energética, nessa área de estruturar realmente essas soluções tão importantes que vão de coisas extremamente complexas a conceitos simples, como você falou agora há pouco, e que ajudam, sem dúvida, muitas pessoas no sentido desse desenvolvimento, democratizar essas soluções. Continuando, então, nossa conversa, professor, eu acho que você é prova disso que eu vou falar agora. Quando se fala aí em professor, logo se pensa aí como no trabalho de ministrar aulas, mas nós sabemos, como você até já acabou pontuando isso também, que a atividade docente é muito mais complexa, é muito mais ampla do que isso. Enquanto docente de uma universidade federal, de uma instituição federal, quais atividades vem desenvolvendo com maior frequência? Comente, então, sobre algumas delas para o nosso pessoal que está nos assistindo. Olha, enumerar é bastante grande, né? Eu sou professor do curso de Física, né? Todo professor do curso de Física, e aí quando são bastante engajados, que eu acho até que é o meu caso, eu dou aula desde das disciplinas básicas, como cálculo, introdução ao cálculo. Agora mesmo eu estou dando aula de introdução ao cálculo, né? Eu dou aula no curso de Física à noite, né? Até as disciplinas um pouco mais arrojadas, lá, as termodinâmicas da vida, né? Mecânica clássica, outras mecânicas, e também as áreas ligadas ao ensino, né? Então, a perspectiva da divisão do trabalho seria a questão do ensino, o ensino na graduação e no ensino na pós-graduação, né? Ou seja, aí tem as articulações, seja em Rondônia, como eu tenho uma necessidade muito mais por visão política de articulação com o movimento social e o movimento ambiental, né? Seja aqui no Brasil, seja fora do Brasil, né? E com isso abre a oportunidade de você estar conversando sobre essas ações, conversando sobre ações de física e de meio ambiente, né? E essas perspectivas de estar conversando em seminários e outras coisas, e fora as orientações, né? Eu tenho aí em torno normalmente entre 10 e 15 orientandos entre mestrado e doutorado, dá muito trabalho, entretanto é gratificante, porque em 4 anos você consegue ajudar um aluno, trabalhar junto com um aluno que daqui a pouco ele vai estar disputando com você editais, né? Isso é muito legal, né? Editais, seja de desenvolvimento, seja de física, seja de energia, isso é muito bacana porque cria um processo de que
o que você começou a estudar lá atrás. Eu sempre brinco, eu fiz 2.000 exercícios para passar em cálculo 1, mas nunca mais eu esqueci, né? E esse processo é um processo muito bacana, porque você consegue, repassando para os alunos, ou seja, fazendo a mediação com os alunos dessa perspectiva, né? E aí, falando um pouco dessa questão de estar envolvido com essa articulação de aula, né? De palestras e de conversas e de graduação, de pós-graduação, uma das coisas que eu tenho tratado e tenho discutido um bocado com muita gente, inclusive, é que essa crise ambiental e essa emergência ambiental que nós temos hoje está nos levando a problemas, né? Até há pouco tempo atrás, nós tínhamos as emergências ambientais de cheia, de seca, de muita chuva, pouca chuva, né? de tsunami e de geadas em lugares. Hoje a gente tem tudo isso e mais a gente tem aí uma pandemia, né? E aí a perspectiva de explicar isso é física direto, e como eu sempre brinco, é física na veia, né? E você consegue dizer que a entropia, que é o grau de desorganização de um determinado sistema, né? Como é que ele funciona, como é que ele explica isso? Um fungo, uma bactéria, ou um vírus, ou qualquer coisa, desculpa, está num determinado ambiente, numa floresta, ou em qualquer lugar de biodiversidade, ele está lá equilibrado e tem um hospedeiro, né? Quando o homem, né, esse grande destruidor da natureza, baseado no capital, inclusive, né, ou seja, nessa perspectiva de tudo gerar dinheiro, sem saber o que esse dinheiro vai produzir no entorno da sociedade, né? Então, quando o homem vai, invade, ocupa, né, e libera uma quantidade de fungos, bactérias que estavam num ambiente para outro ambiente com um grau de desorganização diferente, ou seja, temperatura diferente, umidade diferente, hospedeiros diferentes. É possível que esses micro-organismos eles se alterem de modo que você tem aí, por exemplo, hoje o Covid-19, ele é de uma mobilidade no sentido de criar novas cepas, e é provável que ele tenha sido resultado de várias outras mutações e de várias invasões do ser humano nas perspectivas aí de invasão de floresta, de pântanos e de modificação do nosso ambiente, né? Então, o ato de estar trabalhando na perspectiva da física e de transformar a física em algo extremamente palatável para todos, isso é muito interessante, né? Isso nos dá uma fortaleza e uma vontade bacana de continuar desenvolvendo a atividade e continuar trabalhando nessa perspectiva. Ou seja, o meu objetivo na física sei lá, se você pega uma equação extremamente complicada, é você transformar ela de uma forma que ela fique fácil, né? Porque a aplicação dela pode ser uma aplicação extremamente importante para um problema que existe na natureza, não é? Sem dúvida, professor. Seu trabalho, suas pesquisas, sua atuação são prova disso, de que a física pode sim ser aplicada em questões extremamente decisivas e atuais, como as que você pontuou agora na sua fala. Professor, para a gente encerrar, então, a nossa conversa, o nosso bate-papo muito rápido aqui, nós gostaríamos que você deixasse, então, uma mensagem às pessoas que estão agora ingressando nessa área da física, começando a caminhada, a trajetória, e que certamente irão aí passar pelas mesmas dúvidas que o senhor passou quando teve que escolher uma área para seguir e também fazer uma escolha para uma linha de pesquisa, uma área dentro, um recorte dentro da física específico para seguir numa pós-graduação, por exemplo. Deixe seu recado, professor. Olha, eu sempre uso uma figura de linguagem de uma poesia de Fernando Pessoa, né? Mal do homem que não tem um sonho para levantar as asas. Quando eu era professor lá do ensino médio lá do Rio de Janeiro, em Niterói, poucas vezes eu dava aula no Rio, efetivamente, morava em Niterói, eu sempre tinha essa perspectiva de facilitar as coisas, ou seja, eu dava aula lá no vestibular,
né? A tentativa era de facilitar. Não é criar aquelas regrinhas de aprender equação, não é que a explicação da solução é muito interessante e a equação que mede aquilo é consequência, né? E aí depois eu vim para Rondônia, o desafio deu uma mudada bastante grande, porque além de facilitar as perspectivas da aprendizagem e da disponibilização de informações, eu tinha a perspectiva também de aprender como é que eu ia transformar isso num conhecimento que pudesse ser de acesso a todos e todas, né? Ou seja, dessa forma, essa perspectiva mesmo de você estar sonhando com alguma coisa interessante. No meu caso, eu sempre sonhei por um mundo melhor, um mundo mais justo, um mundo que tivesse menos pessoas vulneráveis, tivesse menos pobreza, né? E, de alguma forma, eu trabalho nessa perspectiva, né? E tem várias coisas que perpassaram na minha vida nessa perspectiva. Uma coisa que eu brinco com os meus alunos: quem sabe matemática e português se dá bem em qualquer concurso, né? Então, tem até uma perspectiva de sobrevivência, como até numa disputa ou coisa parecida, porque a física te dá um ferramental matemático fundamental, né? Muito interessante. E você consegue, com as aplicações, você consegue começar a fazer inter-relações que te permite lá na frente você estudar outras coisas e você aplicar em outras coisas. Mas o recado que eu digo é: sonhem. Eu acho que esse é o objetivo. Agora, sonha quando você estiver dormindo. Quando você estiver estudando para a prova, tem que ficar acordado mesmo, estudando aquele monte de exercício que depois que passa é muito fácil tudo isso, mas como exigência, né? Até tem um outro poema que diz assim: não se faz poesia sem dor, ou seja, você precisa de investir na sua carreira, seja ela qual for, se for em físico, você precisa investir para você ser o melhor físico possível, e eu espero que os físicos sejam aqueles que vão propor soluções para o mundo, propor soluções para esse nosso ambiente que está tão sofrido, né? Tão sofrido. Hoje a gente está na pandemia, estamos sofrendo todos, uma parte das pessoas em casa, quem pode, né? Eu, por exemplo, estou em casa e gostaria de estar na rua, mas e o medo de pegar Covid, né? É grande. Mas eu acho que se todos tiverem esse sonho de mudar o mundo, de mudar a sua condição e a condição do outro ser melhor do que ela está, eu acho que é um resultado bastante importante. Muito bem, então, do Rio de Janeiro para Rondônia, não é isso, professor? Do Rio de Janeiro para o nortão do Brasil, para a Amazônia riquíssima que nós temos, cheia de desafios e também de muitas soluções e possibilidades. Nós conversamos, então, com o professor doutor Arthur de Souza Moretti, professor titular da Fundação Universidade Federal de Rondônia, docente do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente da Fundação Universidade Federal de Rondônia, em níveis de mestrado e doutorado. Professor, foi um prazer conversar com você, conhecer você e seu trabalho. Muito obrigado por participar conosco mais uma vez. Boa tarde, Douglas. Foi ótimo falar com você. Eu estou sempre disponível para poder conversar comigo mesmo, poder tentar mostrar que a ciência ela não é esse bicho de 7 cabeças que a gente tem.